Aí galera, primeiro dia de compras. Tomara que não tenha esquecido de nada. E aí, Cana, o que você achou da comprinha de hoje? Pouca coisa, né? Foi difícil, Jéssica? Qualquer coisa. Não, facinho. Temos uns 10 que estão dentro do supermercado. Por aí. Dá 4 horas no supermercado. Cara, compra num supermercado de atacado. Porque é muita coisa. Atrás, ali embaixo, é um rio, tem umas cachoeiras ali. Vai depender muito de como vocês chegarem lá. Se vocês chegarem lá bem fisicamente, a gente pode ir no dia 2 de janeiro ganhar altura e voltar para dormir no campo base. Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck da loja Alta Montanha e da Sou Outdoor. Hoje eu estou aqui todo paramentado. Por quê? Porque eu estou na Concagua, galera. Estou em Confluência, 3.400 metros de altitude, mas eu estou aqui nessa montanha tão especial para falar de outra montanha muito especial que sempre é lembrada quando a gente fala da Concagua. Essa montanha especial, galera, é um clássico andino. Essa montanha especial, galera, é a melhor preparação para você que quer escalar o Aconcagua, tá certo? Essa montanha especial foi a minha primeira montanha nos Andes. Essa montanha especial é o Cerro Plata, uma montanha de 5.945 metros de altitude que fica na província de Mendoza, aqui na Argentina. Galera, o Michael vai rodar uma vinheta e eu vou contar mais dessa montanha. Eu tenho muitas histórias com ela e eu sempre recomendo para todos os meus alunos: vá lá para o Plata, que lá é uma verdadeira experiência no montanhismo de altitude. Roda a vinheta, Michael! Bom, galera, deixa eu, antes de começar esse vídeo, passar para vocês alguns recados, porque você sabe, né? A gente está viajando, a gente para produzir esse conteúdo maravilhoso aqui para vocês. Você sabe o trabalho que dá, o custo que é poder oferecer de graça para vocês todo esse conteúdo no montanhismo. E se você quer ajudar de alguma maneira, essa maneira, pessoal, não é através de doação via Pix, etc. Não vou passar o chapéu, não. Essa maneira é o seguinte: se você gosta de montanhismo, se você gosta das roupas, estilos de montanha, então vai lá na loja Alta Montanha. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, em montanhismo, em escalada, em alta montanha também. Lá você vai encontrar de tudo para sua aventura. E é claro, né, galera, se você curte viagem de aventura, se você curte praticar montanha, quer fazer um curso de escalada, venha na Sou Outdoor. A Sou Outdoor é a minha agência da Maria Tereza Ubruch, especializada em montanhismo, escalada e trekking. Aqui a gente tem vários roteiros muito especiais com vocês, claro, sempre com o nosso toque, né? Sempre com o nosso trabalho, que a gente sempre coloca algo a mais para você ter boas experiências. É por isso que quando você vem comigo, eu não te chamo de cliente, te chamo de aluno. E na Sou Outdoor você vai lá para aprender. E falando em aprender, galera, eu vou falar um vídeo para vocês hoje que foi muito importante, né? Essa montanha, ela foi muito importante na minha formação como montanhista. Eu considero
essa montanha, o Cerro Plata e o local onde ela está localizada, que é o Cordón del Plata, como uma escola no montanhismo de altitude. Se você ficar até o fim do vídeo, você vai entender por quê. Bom, galera, a minha história com o Cerro Plata, ela é antiga. Minha primeira vez lá foi quando eu tinha 18 anos de idade. Eu fui para a Argentina de carona, eu tinha pouquíssimo dinheiro, não tinha experiência e acabei indo escalar o Cerro Plata, até porque assim, meu objetivo, né, era escalar o Aconcagua, mas o Aconcagua tem um custo mais elevado, é muito mais complexo, é uma montanha, né, que exige mais experiência. E acabei indo parar lá no Cerro Plata, né, por indicação de pessoas que eu conheci pelo meio do caminho, e foi uma experiência incrível. Durante anos eu ficava com aquela imagem do Cerro Plata na minha cabeça, até que eu me profissionalizei. E aí então, quando eu comecei a me profissionalizar como guia de montanha, eu comecei a oferecer o Cerro Plata como uma montanha preparatória para o Aconcagua, mas ela não é só isso. Ela é uma montanha escola. E por que eu falo que ela é uma montanha preparatória para o Aconcagua? Primeiramente, o Cerro Plata e o Aconcagua, eles ficam muito próximos. Eles ficam numa linha reta, menos de 50 quilômetros de distância. Ambos estão localizados na província de Mendoza, no oeste da Argentina. Numa situação paisagística, geográfica, que a gente chama de Andes Centrais, que é uma região onde você tem as primeiras montanhas vindo de sul para norte acima de 5.000, as primeiras acima de 6.000 também. São montanhas bastante elevadas, são montanhas que têm vales muito profundos, e por ter vales profundos, são montanhas que você não consegue chegar muito próximo de carro, a não ser que alguém construa uma estrada só para você chegar lá, né? Porque geralmente as estradas aqui, que são poucas, elas só atravessam os Andes, né, de Mendoza a Santiago, como é a Rota 7, que liga ali a capital do Chile, aqui a Mendoza, tá certo? E outras que são menores, ou até mesmo trilhas, que foram utilizadas, inclusive, pelo Exército Libertador do San Martín, na independência do Chile, que é uma história que eu posso contar mais tarde, ok? Mas assim, essa paisagem é uma paisagem que é dominada por um clima semiárido, é uma região que nas baixadas faz muito calor durante o verão, é um calor bem forte mesmo, tanto que aqui é uma região vinícola e esse calor ajuda para dar aquela assustada na uva, para ela poder produzir mais taninos, né? Eu não sei exatamente isso, não sou uma pessoa que entende muito de viticultura, mas enfim, esse clima quente no verão e seco proporciona que a gente possa ter bons vinhos, mas também proporciona que a gente possa ter ascensões a montanhas de grande altitude numa latitude mais elevada. Estamos numa latitude próxima aos 33 graus sul, uma latitude subtropical, e numa época que é mais quente, tanto que agora eu estou de camiseta, o que não quer dizer que essas montanhas você vai pegar a temperatura baixa lá em cima, no cume é outra coisa. Então essas montanhas, por conta das características geomorfológicas, vales profundos, né? Vales longos, né? E características climáticas, né? Você vai no verão, você tem vários elementos que ajudam os brasileiros a vir para cá, porque quando no Brasil a gente está em temporada baixa, que está chovendo bastante, que é uma época de muita umidade, tempestade elétrica, quando você também está de férias em janeiro, é quando é bom para vir para cá. E por outro lado, essas montanhas que elas são caracterizadas por montanhas de aproximação, o que isso quer dizer? Quer dizer que são montanhas que você tem que caminhar para chegar até a base, né? Fazendo um trajeto mais longo, estabelecendo acampamentos pelo meio do caminho. Isso é a característica principal do Aconcagua, tá ok? Mas vamos lá falar do Plata. Bom, gente, nessa expedição do Plata eu tive 10 alunos e também contei, né, com a ajuda de 2 guias muito especiais que trabalham comigo na Mantiqueira. Se você já veio com a Soul, já deve conhecer eles, que é o Kainan Moreira e a Jéssica Cristina, tá certo? Eles são um casal de jovens guias que estão se destacando bastante, que trabalham bastante para a gente lá na Mantiqueira, na Pedra da Mina, Serra Fina, Marins, Itatiaia. Então aproveitei que a temporada está baixa, trouxe eles para cá para eles aprenderem mais sobre alta montanha, né, e conhecerem
coisas novas, dar para eles essa oportunidade, para eles irem para fora do Brasil e conhecer outra realidade. Fora os dois, também tive a ajuda do Sebastián Garcia, o Seba, que é um guia que trabalha comigo faz bastante tempo, e o filho dele que acabou de entrar na escola de guias de Bariloche e vai se tornar um guia profissional de montanhismo como pai. Bom, a gente chegou em Mendoza, evidentemente, né, com aquele calor todo, e é uma expedição que a gente tem que fazer toda a logística. Então a primeira coisa que a gente chega, a gente precisa de alugar um local para ficar, vamos às compras, então a gente tem que ir lá comprar muitos e muitas centenas de quilos de comida para todo mundo, né? Organizar essa comida toda por dia em caixas, né? Até porque para chegar no acampamento base do Cerro Plata, você tem que levar toda essa carga em mulas, né? Igual aqui no Aconcagua, tá bom? Então depois que meus alunos chegaram em Mendoza, a gente foi para um local chamado Valecitos, que fica no município de Luján de Cuyo, né? Valecitos, gente, é uma estação de esqui abandonada. Então, já falei aqui uns vídeos sobre essa questão das mudanças climáticas globais, né? Então vejam só, essa estação de esqui, ela parou de funcionar porque não tem mais neve. Não no verão, né? No inverno mesmo, a gente tem que ser honesto, porque eu vou mostrar aqui as imagens, o Michael está mostrando as imagens aqui para vocês, né? O morro aqui todo é verde, com um pouco de vegetação, ou então sem nada, na rocha. No inverno neva, mas a neve tem sido muito pouca para você esquiar, né? Você tem que então, quando você cai neve para esquiar, tem que ter uma quantidade significativa para a pessoa não se esborrachar lá inteiro, né? E isso tem sido muito pouco nos invernos de Mendoza, já fazem mais de 25 anos, né? Então hoje essa estrutura toda do esqui, ela serve para a galera que vai fazer montanha, principalmente no verão. Nós chegamos e nos estabelecemos no refúgio Mause, né? É um refúgio que a gente já fica bastante tempo, é um refúgio que a gente tem amizade com o pessoal que trabalha lá. E no dia seguinte, a gente fez nossa primeira caminhada de aclimatação, que foi a gente fazer a La Cadenita. Galera, só um adendo aqui. O meu plano original não era fazer essa aclimatação. O meu plano original era, no segundo dia de expedição, quando a gente chega na montanha, elevar o nosso acampamento até um local chamado Vega Superior. Porém, eu estava monitorando a previsão do tempo e ela estava muito desfavorável para a gente, com uma previsão de muita, mas muita neve e chuva para os próximos dias. Então, por isso, eu optei por permanecer um dia a mais no refúgio Mause e aí então aclimatar no Cerro Valecitos, nessa região da Cadenita. E o que é essa cadenita? A cadenita é uma cadeiazinha. Cadeiazinha do quê? Cadeia de montanhas, ok? Então são vários picos que estão ali por volta dos 3.000 metros. O primeiro dele é o pico Andresito, o segundo dele é o Arenales, depois tem o Loma Blanca e enfim o Cáucaso. E ele continua em direção a outras montanhas chamadas Cerro Colorados, tá certo? E a gente foi fazer essa caminhada. Foi uma caminhada bem prazerosa, a gente conseguiu avistar alguns animais selvagens, como o guanaco, como o condor, e foi muito bom para o pessoal poder se adaptar à altitude, porque eu sempre falo para vocês aqui nos meus vídeos, né? Quando você vai para uma montanha de altitude, não é só subir, você tem que se aclimatar, tem que fazer com que o seu corpo se acostume com as condições de baixa pressão na atmosfera, de menos concentração de oxigênio no ar, tá certo? Então você se adaptando a isso, você consegue subir de uma maneira melhor. Se você não se adapta, aí pode gerar problema, inclusive edema pulmonar, cerebral. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre isso, né? E nem sempre você sobe a primeira experiência em montanha, né? Quando você chega do Brasil e você chega ali navegando, né? Você chega ali de braçada na primeira montanha, você vai devagar, tranquilo, sem se cansar muito, né? Tava ali com o casal de Francisco Beltrão, a Zuliana e o Fernando. A Zu passou um pouco mal, teve ânsia de vômito, é normal nos primeiros dias na montanha. Mas felizmente a gente conseguiu aproveitar muito bem esse dia. Esse dia não teve mau tempo e a gente desceu por Acarreio, né? Acarreio é outro tipo de relevo, outro tipo de feição de relevo bem típica dos Andes, que é quando você tem uma rampa, uma vertente
levemente inclinada ou mais ou menos inclinada, com bastante material solto, material sedimentar do tamanho de seixo, e você vai escorregando nesse seixo, né, deixando que o próprio seixo freie sua descida e você consegue descer mais rápido. Quem está acostumado com isso acha muito bom, porque é uma descida rápida e um pouco cansativa. Quem não está tem que se acostumar, perder o medo dessa descida aí, porque às vezes, né, ela pode dar um pouquinho de medo, um pouco de insegurança, né? Você pode achar que você vai sair rolando, mas não sai não. E a gente desceu e deu tudo certo nesse primeiro dia nosso, que a gente já fez 4 cumes logo de cara, né? Sendo que o mais alto foi o Cáucaso, de 3.800 e um pouquinho, tá bom? E aí voltamos para o nosso refúgio. Bom, galera, quando eu cheguei no refúgio, novamente vou ver a previsão do tempo e a previsão está atualizada. E aquela tempestade, ela ia se estender. Então eu tive que mudar mais ainda o meu planejamento dessa montanha. Aí eu tive que abandonar a ideia da gente acampar em Vega e a gente fazer outra montanha com uma altitude acima de 4.000 metros para poder aclimatar o nosso corpo, porque se a gente teve que pular esse acampamento por conta do mau tempo e também porque a gente também tem um limite de tempo cronológico para poder subir a montanha, então a gente foi aclimatar em outro cume, que é o San Bernardo, uma montanha de 4.100 metros, que você pode chegar no cume de ataque desde o refúgio. E a gente fez isso, acordamos bem cedo, com o sol nascendo, a gente viu o sol nascendo lá do refúgio, comemos um bom café da manhã e fomos para o San Bernardo. Eu sabia que a gente tinha uma previsão de tempo que às 3 da tarde ia ter tempestade. Eu sabia que por volta do meio-dia o tempo ia começar a nublar, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. No começo estava tudo ok, de manhã cedo céu azul, poucas nuvens no céu. A gente foi caminhando tranquilo, fazendo o caminho que deve fazer, atravessando o rio, começando a subir as vertentes. Quando a gente chegou acima de 3.600 metros, as nuvens começaram a acumular no céu. Eu comecei a ficar preocupado, mas eu sabia que não era tão rápido assim para acumular e ter uma tormenta. Mas não foi como eu achei que fosse não. Quando a gente bateu os 3.900 metros de altitude, a tempestade se formou-se muito rápida. E aí rapidamente começou a cair flocos gigantes de neve. E junto com essa tempestade também raios, né? Muitos raios, e eu fiquei bastante preocupado, porque na montanha, o para-raio somos nós mesmos, né? Ainda mais estamos com celular, com rádio, enfim. O que eu posso fazer numa situação dessa? Já estou lá em cima, descer. E foi isso que a gente fez. Colocamos a roupa ali para se abrigar da nevasca, que foi bem grande, e a gente desceu bem rápido, né? E conseguimos ali sair da situação. Felizmente nada aconteceu e a tormenta foi bem rápida. Infelizmente ela foi acontecer muito cedo, a gente estava muito próximo do cume, poderia ter chegado no cume em apenas 1 hora a mais de ascensão. Mas o pessoal ainda bem que nem percebeu a minha preocupação com a tormenta elétrica, né? A galera achou bem legal essa experiência da neve e eles acabaram meio que ignorando aquele um ou outro raio que caiu perto, né? O Michael vai deixar o áudio aqui para vocês ouvirem. É isso aí, chegamos a 3.950, mas ó, neve muito forte caindo, com tempestade elétrica, então pressa para voltar. Não deu São Bernardo de novo, mas aclimatamos pelo menos.
Nossa, vamos descer muita neve. Uhul! Complicado. Vamos descendo. A Vegeta ficou pintado de branco. Mas enfim, quando a gente desceu pro Mouse já não tinha mais vaga disponível, porque a gente não tinha reservado todos aqueles dias. A gente teve que procurar um outro refúgio e ficamos no refúgio da Universidade Nacional de Cuyo, que é como se fosse a Universidade Federal de Mendoza. A gente ficou lá tranquilo, tivemos um dia de descanso e aí depois desse dia de descanso já foi o Réveillon. E a gente passou o Réveillon lá no refúgio, comemorando, fizemos um churrasco especial argentino com o Seba, tá certo? Que é um mestre churrasqueiro. Então foi um ano novo todo especial, tá certo que a gente não passou acampado, isolado, como muitas vezes a gente gosta de passar um ano para o outro, mas foi um fim de ano bem legal, apesar de ter um pouquinho de chuva. E aí sim a gente começou a subir a montanha. E a gente foi direto para o acampamento El Salto, que é um acampamento que está localizado a 4.300 metros de altitude. Então a nossa ascensão a 3.900 ajudou a gente a aclimatar. E a gente foi diretamente, são cerca de 8 quilômetros, e a gente teve o dia inteiro para fazer isso. Quando a gente chegou lá, montamos o nosso acampamento, né? Então várias e várias barracas, tá certo? E a gente pôde ali também montar um domo. O que é um domo? O domo é uma barraca bem grande, onde cabe todo mundo, que era a nossa cozinha, nossa barraca refeitório e tudo mais, para a gente poder se abrigar mais das intempéries. E as intempéries, né, o mau tempo, foi uma constante nessa temporada. O que tem acontecido é que depois do solstício de verão, depois do dia 21 de dezembro, é tanto calor que tem se acumulado nas planícies da região de Mendoza, que quando chega nessa época, você sabe, né? O ar quente ele sobe, então ele tem ali muita evaporação, né, na superfície, e o ar quente sobe junto com a umidade, formam-se nuvens, né, nos momentos mais quentes do dia, e aí isso aí, né, tem montanha perto, montanha tem baixa pressão, isso atrai, né, todos os ventos. Então você tem essa dinâmica macro-regional do clima. E foi muito intensa nessa primeira temporada, como estava muito calor, então logo de manhã já se formavam essas nuvens. E a montanha estava branquinha, como as imagens do Michael mostram para vocês. Geralmente, nessa época do ano, você não tem tanta neve assim. A neve nessa região, como eu falei no começo do vídeo, é uma região de verão seco, inverno úmido, ela acontece lá no inverno, né? E não foi isso que aconteceu. A gente esteve no acampamento mais um dia descansando, né? E depois desse dia de descanso, a gente ascendeu até os 5.000 metros de altitude para fazer uma aclimatação. Também foi uma caminhada tranquila e lá a gente pôde cravar, a gente pôde combinar a nossa estratégia final do cume. Existe um acampamento acima do salto, que ele fica a 4.700 metros de altitude. Chama-se Ollada. Olla, em argentino, quer dizer panela. Então é um panelaço. É um anfiteatro cercado de montanhas. De um lado você tem o Lomas Amarillas, do outro você tem o Valecitos e Rincón e o Portezuelo, que liga essas montanhas e também ao Cerro Plata. E ali, nesse anfiteatro, nessa panela, pode estabelecer esse acampamento, porém ele é um acampamento que está a 4.700 metros e fica apenas 1 hora de caminhada do acampamento Salto. E a gente preferiu fazer uma aclimatação melhor, como a gente fez ali no São Bernardo, ascendendo a uma altitude mais elevada, e permanecer a 4.300 metros de altitude, do que elevar o acampamento para 4.700 e montar um acampamento sem domo, um acampamento que a gente vai ficar mais cansado, porque tem que carregar barraca, carregar comida, carregar fogareiro, carregar panela, enfim. Se a gente permanecesse lá em Salto, fazendo caminhada de aclimatação, a gente se aclimatar e a única coisa que o nosso ataque ao cume ficaria 1 hora mais longa na subida e uns 30 minutos na descida, né? Isso não faz tanta diferença. Eu acho que de repente faz mais diferença você se cansar
movendo acampamento do que você caminhar um pouco mais. A gente adaptou esse itinerário de novo por causa das condições de tempo. Olhando ali na previsão, a gente conseguiu um sinalzinho de internet, a gente viu que ia ter um dia, no dia 6 de janeiro, ia ser um dia de muita tormenta, né? Então a gente tinha que aproveitar e ir embora dali antes do dia 6, por isso a gente marcou para o dia 5, saindo do acampamento Salto. Gente, a montanha estava bastante nevada, então a gente teve que sair para atacar o cume lá por volta da meia-noite com bastante roupa, mas felizmente não precisou de usar crampon, a gente foi sem crampon mesmo. A subida aconteceu tudo ok, a gente lentamente, bem lentamente, como você sabe que deve ser numa ascensão em alta montanha, conseguimos atingir os 5.000 metros bem rápido, que a gente tinha atingido 2 dias antes. Logo na sequência a gente chegou no Portezuelo e lá no Portezuelo a gente viu o nascer do sol. Dava para ver durante toda a madrugada as luzes de Mendoza e é algo bem impressionante como uma cidade que tem, uma região metropolitana que tem 2,5 milhões de habitantes, está tão próximo de uma montanha de grande altitude, uma montanha de quase 6.000 metros, que você observa, você vê ali as luzes da cidade. E ali no Portezuelo a gente viu não somente o nascer do sol, como no horizonte a gente viu também o Aconcagua, ali, né, destacando-se na paisagem com sua gigante, sua enorme e imponente face sul, que é a maior parede dos Andes com 3 quilômetros de altura. Dali para frente, galera, a gente só tinha que contornar um subcume do Plata chamado de Platita, para depois engantar numa crista e chegar até o cume. Mas é óbvio, né? A gente estava muito lento e não é tão fácil assim. E mesmo caminhando sem muita dificuldade técnica, né? Cansa bastante, né? Durante a ascensão, eu chegava até quase dormir, né? De tanto que você gasta energia e realmente o que a gente gasta para escalar uma alta montanha de energia corpórea é algo surreal. Já tá na hora de pôr óculos, já? Tá na hora de pôr óculos. Ah, já tá? Tá na hora. Ah, tá. Tá limpando aqui, galera. 7h20 da manhã. Chegou aqui andando e dormindo em pé. Frio. Que crux de sofrimento. Mas aí depois, né, como estava previsto nesse dia 5, começou a subir algumas nuvens, subiu uma nuvem ali, uma nuvem aqui, a gente preocupado, vamos. O pessoal que estava atrás, vamos lá, caminha. Mas felizmente conseguimos chegar no cume. O cume estava ali um pouco entubado no momento que a gente chegou. Um pouco depois ele abriu, fechou, deu para ver um pouquinho no horizonte. E no horizonte a gente sabe, né, tem várias montanhas da Cordilheira dos Andes, essa região magnífica que é os Andes Centrais. Dá para ver o Tupungato, dá para ver o Nevado Plomo, dá para ver o Marmolejo, dá para ver o Aconcagua, dá para ver o Mercedário, né? Dá para ver o La Ramada, tudo isso aqui montanha de 6.000 metros que você olha ali do horizonte. Seba, hombre. Aí. Vamos, Pedro. Turma completa na Cume del Plata. Vamos, parabéns, Pedro. Graças, tchê. Feliz Cume. Parabéns. Valeu, Lucão. Valeu, Valen.
Valeu, capitão. Obrigado. Valeu, Guga. Valeu, cara. Valeu, Pedrão. Valeu. Valeu, Pedrinho. Valeu. Olha lá. Parabéns, viu? Chegamos. Então, gente, sabe aquela história? Quanto mais montanha eu subo, mais montanha eu vejo. É isso que acontece quando você vai para o Plata. Você vai lá ver um monte de montanha, depois você quer escalar todas aquelas ali que descortina no seu horizonte. A descida aconteceu sem grandes tropeços, sem grandes transtornos. A gente ficou entubado, mas estava fácil de encontrar o caminho e chegamos no acampamento com muita, mas muita neve. Uma neve que pintou o nosso acampamento e pintou a montanha de branco. Bom, gente, depois que chegou, né, é só comemorar. A galera chegou muito cansada, né, não quis fazer nada e no dia seguinte foi desmontar o acampamento e voltar para o refúgio para depois ir para Mendoza. Bom, gente, Cerro Plata. Por que escalar essa montanha? Então, como eu falei para vocês, é uma montanha escola. Nessa minha história desse ano de 2023, né, 2022/23, peguei o Réveillon, vocês podem entender um pouco por que ela é uma escola. Você tem esse cume principal, que é o Cerro Plata, que tem quase 6.000 metros, mas você tem várias montanhas de 5.000 metros, como Valecitos, como o Rincon, como o Loma Marija, como o Cerro Colorados. Você tem várias montanhas de 4.000 metros, como por exemplo o Adolfo Cage, o Stepanek, como também o São Bernardo. E tem várias outras montanhas de 3.000, que é lá a La Cadenita, né? Eu falei para vocês, Andresito, Arenales, Loma Blanca, Cáucaso, Ilúzio, né? Então você pode chegar lá e fazer um volume de montanhas. E durante esse volume de montanhas, se você começa pelas de 3, depois de 4, depois de 5, você se aclimata e você sai com muita experiência. E não é só a experiência de ataque a cume, é a experiência de mover acampamento, é a experiência de gerenciar um acampamento, é a experiência... Tá ventando bastante. Então, galera, não é só a experiência de ataque a cume, é a experiência de você mover acampamento, estabelecer acampamento, gerenciar esse acampamento, saber cozinhar em situações com poucos recursos, né? De você poder derreter neve para obter água, para você aclimatar, para você ver que equipamentos são melhores para você, como é que você se adapta melhor a esses equipamentos, enfim. Esse tipo de experiência é o que faz você ficar um safo na montanha de altitude, é que vai fazer você aprender muitas coisas. E eu falo para vocês, é uma montanha escola, mas não é uma escola fácil, é aquela escola que às vezes reprova o aluno, tá certo? Então, o Cerro Plata ele pode não ser técnico como várias outras montanhas, você não usa piolé, você não usa crampon, é uma caminhada até o cume, o que não significa que seja fácil. É uma montanha muito exigente fisicamente, então prepare-se seu físico. E assim, o bacana é que é um local interessante de você testar, porque você vai lá chegar próximo do seu limite, mas você também não está tão distante assim da civilização, como em outras montanhas aí que eu até mesmo citei ali do cume, que dava para ver do cume do Cerro Plata, né? Tupungato, Mercedário, Aconcagua, são montanhas que você fica bem mais distante da civilização. Bom, galera, e o Cerro Plata foi minha primeira montanha, né? A minha história dessa minha primeira ascensão nos Andes, né? Quando eu tinha 18 anos de idade, eu escrevi, tá nos meus 2 livros, né? Tanto no Odisseia Austral quanto no Arrisque, tem capítulos que falam sobre essa experiência. Eu errei bastante quando eu fui para lá, quando eu era bastante jovem. Felizmente nada aconteceu de errado, né? Então também fica aí o convite para você conhecer os meus livros. E para finalizar esse vídeo, né, gente, não deixar de passar o recado para vocês, né, de dar o like, de seguir o canal e tudo mais, deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, né? E também vai ficar o convite para o próximo, porque ó, eu tô na Aconcagua, é óbvio que vai sair um videozinho dessa experiência da Aconcagua aqui para vocês conhecerem também. Então se eu falo para vocês que o Plata é a melhor experiência para você se preparar, se conhecer para ir para o Aconcagua, então depois vem o próprio Aconcagua e você vai entender por que eu estou falando que você tem que ir para o Plata antes, tá certo? Gente,
Um grande abraço para vocês, né? Um abraço do tamanho do Cerro Plata e até o próximo vídeo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.